Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia a todos. Nós estamos iniciando uma nova edição do nosso Café com Saber e estou feliz, como sempre, estar com vocês, partilhando um pouco, né, de questões que são tão importantes, são tão pertinentes para a nossa convivência, para nos ajudar a tomar decisões. Então, as informações que nós trazemos aqui é sempre com o intuito, sempre com a preocupação de ajudar você, né, ajudar nossas famílias, ajudar nossos estudantes, nossos acadêmicos, ajudar a nossa sociedade, vocês que nos acompanham. Então, nós estamos com o nosso Café com Saber, que é uma atividade que faz parte do projeto Capelania Universitária. Mas é bom entender também que a Capelania Universitária ela está ligada a um outro projeto maior, vamos dizer, como se fosse um guarda-chuva. Então, a capelania está debaixo ali desse guarda-chuva, chamado NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. O nosso projeto ele existe desde 2021 e a nossa intenção é mesmo conversar um pouco sobre temas que hoje estão sendo debatidos na sociedade, nos meios de comunicação, nas famílias, nas escolas. Então, essa é a nossa intenção. E nós não temos também intenção de esgotar o tema, porque são temas bastante vastos e é só despertar mesmo o interesse, a importância da gente estar conversando, estar trazendo e buscando informações sobre aquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Eu me apresento a vocês, eu sou o professor Luiz Antônio Bento, eu sou mais conhecido aqui na faculdade como professor Bento, né? Eu estou aqui há 14 anos e a minha função aqui eu sou professor no curso de medicina, leciono a disciplina de ética e bioética no 2º ano de medicina, já lecionei em outros, né? Inclusive no direito. E também estou na coordenação do curso de teologia. Aqui nós temos a teologia EAD, né? Então 100% à distância, estou na coordenação e coordeno também o comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Estou na coordenação atualmente. Também a minha formação ela é filosofia, né? Sou graduado em filosofia, graduação em teologia. E tenho mestrado e doutorado em teologia moral, mas a minha área de pesquisa é a bioética e o meu pós-doutorado é na bioética. Então, pessoal, obrigado por vocês estarem aí. Também tomo o cafezinho de vocês aqui, nós temos nossas canequinhas aqui com o café, mas está nos faltando a garrafa, não chegou a tempo, então, mas nós vamos trabalhar igual. Nosso tema, então, como vocês podem ver aí pela arte, na exposição digital, consequências mentais para jovens e para o futuro da sociedade. Para isso, para a nossa conversa, nós temos aqui pessoas gabaritadas, pessoas preparadas e que poderão nos ajudar nessa conversa. Então, nós vamos apresentá-los e depois conversar um pouquinho com vocês. Compartilhe o link que vocês têm para outras pessoas, para os seus grupos, família, escola, trabalho, para que outras pessoas possam também ter acesso a essas informações. Professora, bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui conosco e obrigado pelo teu aceite e pedimos que você se apresente. Muito obrigada, professor Bento, muito bom dia. Sou a professora Lorena, professora no curso de Direito. Hoje eu estou aqui com muita alegria para debater esse tema que é tão importante, tão caro, um tema aqui, tanto para a sociedade quanto para os nossos jovens. E sou a professora do curso de Direito, na disciplina de Direito Penal. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui dessa disciplina, mas estou aqui ansiosa para ouvir os nossos colegas. Sou atualmente doutoranda no curso na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá a gente trabalha um pouco também a respeito de todo esse contexto no direito penal. Então, sou mestre em ciências jurídicas, também na parte de direito penal, mas trabalhando um pouco, bastante, na verdade, não é só um pouco, mas referente à constitucionalização dessas questões, e também especialista no direito penal. Então, minha parte vai ser bem na categoria do direito penal, né? Ali, mas também com uma base constitucional. Então, que é a nossa base ali, essencial dentro do direito.
Então, eu espero contribuir aqui nessa nossa conversa e ajudá-la aqui, toda essa nossa comunidade. Então, eu fico muito feliz com esse convite e espero contribuir aqui nessa nossa conversa aqui. Obrigado, Muito professora. obrigada. Obrigado você pelo seu aceite. Temos certeza que vai nos ajudar muito, né? Articular um pouco essa reflexão em torno do tema aí das questões digitais, né? Temos o professor Flávio. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço, o professor doutor, né, Luiz Antônio Bento, mais conhecido como Bento, né? Bom dia a todos, né? Doutora Lorena, doutor Tiago, prazer estar aqui com vocês. Eu sou professor do curso de Psicologia, já há 12 anos aqui na casa, né, na Uningá. Sou formado pela UEM, mestrado e doutorado por lá também, né? Tenho uma formação na área de processos psíquicos, desenvolvimento humano, práticas sociais e principalmente na área escolar aí que eu tenho atuado nos últimos anos, né? Então a gente está aqui com muita ansiedade também, né, para compartilhar com os colegas aí os nossos conhecimentos e tentar entender um pouquinho mais, né? Sim. Porque a gente está num processo ainda de entendimento de tudo que o mundo tá trazendo, né, de mudanças que são tão drásticas, né, nos últimos anos. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Professor, o prazer é nosso. E temos certeza, enquanto que a psicologia está presente, né, em todos os debates, né? Eu acho que eu não tive um debate ainda aqui, ou quiser uma conversa de algum tema que não tivesse um psicólogo, Sim. né? Para a gente ver o quanto que é importante a presença, né, deste profissional. Professor, muito obrigado pelo teu aceite, tá bom? Eu que agradeço. Tenho certeza também que vai nos ajudar bastante. Sim. E agora eu passo a palavra ao professor Tiago, né, o doutor Tiago, que já esteve conosco outra vez, no mês passado esteve conosco, né? Isso mesmo. Então agora eu vou pedir hoje, inclusive, para o professor Tiago, doutor Tiago, se apresentar, porque tem pessoas novas nos acompanhando, né? Então quem nos viu no mês passado, pode ser que agora temos novas pessoas nos acompanhando. E também vou passar para o doutor Tiago para que ele conduza a nossa conversa, né? Então, olha, foi ele que sugeriu o tema, tá bom? Então agora joga a peteca para ele, né? Então você se apresenta e nós vamos, né, assim, nessa convivência bem tranquila, né, nessa conversa sem muito estresse, né? Como às vezes produzem em nós os meios digitais aí, né? Professor. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com o professor Bento, né? Sempre que a gente pode, tenta prestigiar, porque são conversas engrandecedoras, né? Eu cumprimento todos em casa e os meus colegas aqui. Vou tentar não fazer feio, tá, professor? Se der certo, o professor me contrata depois na próxima. Mas a ideia surgiu meio que espontaneamente, né? Até eu gostaria de fazer já uma abertura aqui, explicar que, na verdade, a gente não vai tocar muito nesse tema do momento, né? Que está nas redes sociais e no judiciário e na televisão, que a gente está vendo tanto da questão da adultização. A ideia nossa foi anterior a aparecer esse problema nas redes sociais, né? E, então, a gente queria falar da exposição social de um modo até mais amplo, né? Então, a gente não precisa se focar tanto só nessas questões psicossexuais e de vulnerabilidade, né, da criança, porque aqui o nosso público, todos são jovens, mas eles estão bem nessa faixa etária, né, saindo, né, e estava conversando anteriormente com a doutora, que tem duas legislações, né, tem a legislação das crianças e adolescentes e a legislação do adulto. Então, nós vamos pegar aqui ouvintes que estão bem nessa divisão, né, eles já estão deixando de ser crianças, já são adultos, e todos nós estamos nessa vida online, né? Então, eu até gostaria de começar puxando o assunto justamente por aí, né? Gostaria que o professor Flávio até falasse um pouquinho, né, da experiência dele, porque quanto mais o tempo foi passando, mais tempo nós fomos passando conectados. Então, hoje nós temos duas vidas. Uma vida real, no mundo real, e uma vida no mundo virtual, né? Lógico que quem é jovem, já nasceu na era do computador, entende que isso é perfeitamente natural já. Mas para quem é mais velho, teve uma vida antes da vida online, fica às vezes um pouco perdido. Mas o que a gente gostaria de entender primeiro, professor, é assim, as vivências emocionais, né, como elas se impactam nesses dois ambientes diversos? Porque parece que muitas vezes as pessoas confundem assim, se eu estou vivendo a realidade ou se eu estou vivendo o virtual. Né? E será que tudo que acontece no virtual, como isso
se traduz para a realidade, da realidade para o virtual, né? O professor pode ficar aberto, assim, a explicar ou a contribuir da maneira que bem entender, assim, e a doutora também pode falar um pouquinho a sua visão sobre esse mundo virtual, né? Ok. Então, quando eu fiz o doutorado, né, terminei em 2020, o primeiro assunto, né, que eu queria discutir ali era exatamente a influência, né, desse mundo digital na vida principalmente de adolescentes, né, em processo de escolarização. Então, meu doutorado foi bastante baseado, né, nessa questão do mundo digital em relação aos adolescentes. E nesses estudos todos, né, eu cheguei a uma conclusão que eu também pensava, e o doutor falou algo que me chamou a atenção, que é colocando em contradição o real e o virtual. E eu, da mesma maneira, eu pensava dessa maneira, entre realidade e virtualidade, que eram coisas opostas. Mas lendo um autor francês famoso, né, Pierre Lévy, eu cheguei à conclusão que, na verdade, não é bem assim. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente tem uma questão que a virtualidade, para esse autor, é também realidade, a ponto de nós termos a expressão realidade virtual. Uhum. Então, não é à toa que a gente simplesmente entra nesse universo virtual, e principalmente os jovens, né, e eles entram de cabeça, a ponto, né, de passarem horas e horas jogando games, né, online, ou com redes sociais, e até adultos também, né. Então, essa mudança foi muito importante para eu pensar também a respeito disso, né, o quanto que o mundo virtual hoje é real nas nossas vidas. Então, ele é o contrário, segundo Pierre Lévy, né, ele é contrário não ao real, mas ele é o contrário ao concreto. Então, o mundo virtual está aí, ele se contrapõe ao concreto. E quando a gente pensa, né, numa pessoa virtual, qualquer coisa virtual, a gente tem que colocar essa questão. Por quê? Porque ele está contra o mundo concreto, né? Ele está ao contrário do mundo concreto. E pensando dessa maneira, isso quer dizer que uma pessoa que passa muito tempo no mundo virtual, ele vai acabar deixando lacunas exatamente no que diz respeito às relações concretas, às relações face a face. Essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, né? Sabemos que ela não é virtual, sabemos que ela é real. Ou melhor, que ela é concreta. Então, o real está acontecendo aqui. Mas o virtual também tem seu nível de realidade a ponto de a gente emergir nele, né? E isso tem confundido muito a mente das pessoas, porque quando elas entram no mundo virtual, é como se fosse uma espécie de um momento de lazer ou algo assim, né? Principalmente as redes sociais hoje com os shorts, os reels e essas redes curtas, né? Que fazem com que a pessoa tenha, o doutor pode falar até melhor que eu sobre isso, né? Aquelas injeções todas de dopamina. Uhum. Então, tudo isso vai gerando um tempo muito grande, né? Que essas pessoas ficam nessas redes, e emocionalmente a gente sabe o quanto isso traz de prejuízos, né? Porque as relações face a face vão ficando de lado, e principalmente a gente tem acompanhado, igual no meu caso, né? Em escolas, né? Visto pais muito distantes dos filhos, e aí quando você vai analisar, você percebe que esses pais estão, na verdade, também nas redes sociais. A gente tem casos de mães que muitas vezes estão amamentando o bebê está aqui, a mãe com o celular aqui, o bebezinho olhando para o rosto da mãe. Eu falava isso ontem para os meus alunos, né? E tudo isso vai gerando um problema que eu acredito que é muito mais social, né, do que qualquer outra coisa, que acaba desembocando, né, nesse distanciamento enorme que nós temos entre as pessoas, e a partir disso violências e coisas do gênero, né, que surgem desse distanciamento, dificuldade de relacionamento e tudo mais, né? O que o professor está dizendo é muito importante, e me corrija se eu estiver errado. A gente consegue derivar esse pensamento até como uma forma de falar com o público mais velho que aquilo que o seu filho, né, o seu conhecido, está vivenciando na rede social, ele está vivenciando de uma maneira real. Então, uma dor, né, de um rompimento, de um amigo virtual, de um jogo que ele joga, é muito fanático por aquele jogo e tem algum problema relacionado a isso, ele vive aquilo de uma maneira real, né? Apesar de tudo acontecer na vida, não é concreto, como o professor falou, não está ali na frente dele. E é o que torna até mais difícil de elaborar, né? Exato. Porque são coisas distantes e mais idealizadas, porque você não está vendo você não tem acesso a todos os elementos daquela realidade. Então, quando eu conheço alguém virtualmente, apenas virtualmente,
em partes aquela pessoa é ela mesma, em partes é aquela pessoa idealizada por mim, né? Sim. Quando eu encontro ela na vida real, eu consigo ter acesso a mais dados de realidade e consigo chegar mais perto do que realmente é aquela pessoa, né? Mas, por outro lado, né, também pode-se criar uma falsa ideia de que o que acontece lá só fica lá, né? E não tem repercussão para o real. E uma outra coisa assim, que me chama muito a atenção é que as barreiras, daí o professor acho que poderia falar um pouco assim, até as barreiras morais no ambiente virtual me parecem um pouco mais flexíveis do que no real, né, professor? Eu acredito que sim, até porque acho que essa falta de limite, né, da presença de alguém, né? Eu acredito que isso facilita bastante, né? Porque aquilo que você não vê no concreto, digamos, eu acho que se torna mais atraente e parece que ele não tem tanto valor, digamos, né? Então você acaba criando uma certa ansiedade com relação a isso, né? Traz também alguma agressividade online mesmo, né? Então, questão de distúrbios, né? Então, eu creio que facilita bastante o fato de você não ter uma presença, né? Eu não sei se é concreta, digamos, né? Então, embora como dizia o professor, não é algo irreal, é concreto, né? Então, essa relação, mas o que parece que aquilo que é meio que escondido, a gente parece que a gente tem mais parece que é mais gostoso, entendeu? Parece que a gente tem mais vontade de fazer, né? Já que ninguém está vendo, né? Então, a gente encontra muitas pessoas que vivem nessa questão moral num sofrimento também, porque não consegue fugir das páginas que te levam para situações de pornografia, né? De uma vida sexual desregrada. Então, pessoas que passam horas, né? Sejam jovens, sejam adultos, né? Então, eu creio que essa necessidade da gente falar um pouquinho mais na sociedade, nas escolas, nas faculdades, de uma educação digital, né? Eu vou falar um pouquinho mais da empatia também, porque mesmo sendo virtual essa relação concreta através das redes, precisaria se criar uma empatia pela pessoa, né? Como que você sente estar lá no lugar do outro, né? E como o professor diz, então essa questão moral, as pessoas vão se tornando um objeto para as minhas satisfações prazerosas, né? Então, na minha vida afetiva, na minha sexualidade. Então, eu creio que, eu não vou dizer uma solução, mas um caminho seria promover mesmo uma empatia e uma educação digital, né? Para que a gente possa... Não é, porque está aí, a gente não vai acabar com isso, mas a gente pode direcionar melhor o uso de todo esse mundo digital, né? Eu queria até trazer a professora Lorena, né, para a conversa, perguntando para ela, assim, os crimes, né, virtuais são crimes mesmo? São crimes. Qual que é o limite, né? Há um limite. Assim, nós não temos ainda um crime específico para isso. Por quê? Em tese, por quê? Nós temos ainda, como eu falava antes do nosso debate, que, como eu falei para você, há uma divisão entre crianças e adolescentes e a divisão dos adultos. Então, nós temos ali o ECA, que vai trazer algumas previsões em relação a crimes em relação a criança e adolescente, mas não são, vamos dizer assim, olha, criança e adolescente não pode ser ameaçado. Não, não é isso, porque a ameaça está no Código Penal. Então, nem todos os delitos que vão acontecer com a criança e o adolescente estão no ECA. Então, não é isso que só crimes vão estar no ECA, não é só isso. Mas nós temos um ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nós temos um Código Penal, então os crimes que estão no ECA não vão acontecer com os adultos. Então tem essa divisão, essa primeira divisão. Mas no Código Penal eu não tenho um crime digital.
Então, não era se pensado, porque o nosso Código Penal, embora tenha uma atualização, ele é de 1940. Então, ele é anterior à nossa Constituição, que é a nossa Constituição democrática. Então, há um rompimento, então, com a ditadura, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso marco democrático, a nossa Constituição. Ela é de 88, então, o nosso Código Penal, ele é anterior a isso. Então, ele é vigente. Houve, sim, vamos dizer assim, uma recepção da Constituição, mas ainda assim ele é anterior. Então, não se rompeu com isso totalmente e falou assim, olha, a partir daqui nós vamos pensar uma nova ordem. Não, nós fomos introduzindo novos crimes. Então, essa é a introdução. Então, é muito novo os crimes digitais. Então, nós não estamos falando. Eu até fui ver os projetos de lei, quando veio esse convite, o que tem novo. Nós temos parado, desde 2022, um projeto de lei que fala sobre crimes digitais. Só que ele está parado desde 2023, 2024. Então, não há, assim, uma certa vontade em mover essa situação, porque depende do Senado, da Câmara, do Senado inteiro, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, é toda essa questão. Mas hoje, em específico, houve em relação ao ECA, houve um ECA digital. Então, em relação às crianças e o adolescente, houve uma certa mudança. Essa mudança, ela ainda não virou lei. Houve um projeto de lei que vai falar assim, olha, não é crime. Então, a gente tem uma diferença assim. Tem uma lei que ela vai falar para a gente que é uma proteção cível, então isso não é crime. É uma tutela cível, vai falar em relação a uma indenização, alguma coisa na área mais assim, pecuniária. Danos morais. Danos morais, exato. E tem algo administrativo, vai falar mais algo que aconteceu, por exemplo, vamos dizer assim, numa repartição pública, alguma coisa assim, então a gente vai verificar isso administrativamente. E tem a área criminal. A área criminal olha, algo mais sério, vamos dizer assim, a grosso modo falando. Algo que o administrativo não resolveu, o civil não resolveu assim, em termos bem grosso modo. Então, o criminal vai falar com a liberdade do sujeito. Então, a gente vai falar assim, precisamos fazer algo em termos de liberdade do sujeito. Então, esse ECA digital, ele não vai falar em termos de crime. Ah, entendi. Então, esse ECA digital, ele é para falar sobre a respeito do que as empresas como o TikTok, como a Meta, como esses sujeitos estão deixando crianças e adolescentes ter acesso a essas contas sem que um adulto não está lá verificando o que elas estão acessando, como que elas estão entrando nessa plataforma. Então, é nesse sentido. O que o Senado aprovou, então? Que as empresas disponibilizem os meios para garantir o acompanhamento do conteúdo que elas estão tendo acesso. Os pais, para os pais. Para os pais. E a garantia da vinculação a um adulto. Então, é isso. Só que ainda não virou lei. Houve ali uma aprovação. Para virar lei, o presidente da República tem que sancionar ou ele vai vetar algumas partes, ou no total. Mas eu tenho ali uma esperança que isso vá virar lei. Então, esse vai ser o chamado ECA digital. É um nome popular que se diz, mas tem um número esse projeto de lei. Há uma certa esperança. Então, a gente tem aí uma... Por outro lado, né, daí o professor pode falar um pouquinho mais. Eu concordo totalmente assim, com o projeto de lei. Né? Quando está se falando de criança, a gente está falando de uma limitação da liberdade também, né? Dever dos pais, né? Não tem liberdade restrita como os adultos, né? Senão há quem diga que vamos falar que somos a favor de... não somos contra a liberdade de expressão, nada disso. Mas para criança e adolescente, realmente a gente precisa, como pais, né? Como tutores, estar zelando, né? Para que eles não se exponham a coisas que ainda eles não estão na idade, né? Porque expor também de antemão, antes de você chegar numa maturidade para compreender a complexidade daquilo, pode bagunçar um pouco.
Mas a doutora estava falando, fiquei pensando assim, imagina o adolescente, agora os adolescentes devem estar nervosos no momento desse, sabendo que o pai vai ter acesso, né, professor, a um pouco do que eles acessam, conversam. Porque para o adolescente essa vida virtual é uma vida muito cara, né? Muitas vezes, acho que até o professor pode falar melhor, e eu gostaria que ele entrasse nesse assunto, se possível, de dilemas existenciais ou conflitos interpessoais ou internos, ele leva para as redes porque ele não acha e não consegue dar uma solução ou até uma vazão para aquilo no mundo material, né? Exato. E ele vai no intuito de que ali dentro da rede ele vai achar uma solução para isso. E muitas vezes o que ele encontra é uma expansão desse problema, Sim. porque entram outras pessoas que daí ele perde totalmente o controle do que vai ser lido, como vai ser interpretado e como vai ser respondido tudo aquilo que ele postou, seja por uma foto, né, ou seja por um texto que ele acabou escrevendo ali. O que o professor pode falar um pouco a respeito desses conflitos levados para a rede? Em geral, aproveitando o gancho da doutora Lorena, né, a respeito dessa questão das leis, né, é interessante que no passado, assim, a gente tinha um cuidado extremo para não deixar os nossos filhos, né, isso eu vivi, né, com os meus pais e certamente a minha geração viveu isso. Os pais não queriam que os filhos tivessem TV dentro do quarto, né? Algumas gerações anteriores aí. Hoje em dia, os pais permitem que os filhos tenham smartphones. E uma das minhas pesquisas, assim, que inclusive virou artigo científico, é sobre smartphone, dissecando o smartphone e o tamanho dessa revolução. O smartphone ou, hoje em dia, notebook, tablets e tal, eles nos dão acesso a um mundo que a TV não dava, né? Porque ela tinha limitações claras. E mesmo assim os pais restringiam, todos nós, de termos uma TV no quarto. Olha, adolescente não pode ter TV no quarto. Imagina uma criança, muito menos. Hoje o smartphone ele permite TVs e mais TVs e tudo que você pensar, inclusive que o professor Bento falou, né? A questão moral e tal, né? Que está completamente exposta ali. Às vezes o filho pode estar tendo contato com o Hamas e a gente não está sabendo, sabe? Então, teve a série recente aí da adolescência, né? Da Netflix. Aliás, a Netflix também tem um documentário interessantíssimo chamado O Dilema das Redes, que fala a respeito, os próprios criadores, né, dessas plataformas digitais criticando, né, o que elas geram na vida dessas pessoas e principalmente a respeito do futuro social, né? Eles falam dissolvem o tecido social e tal. E o detalhe para isso tudo é que muitas vezes o adolescente procura a rede social para se expor ou encontrar pessoas exatamente por aquilo que nós falamos anteriormente, pelo distanciamento que já há entre pais e filhos. Que eu acredito que o mundo digital está ampliando essas diferenças entre pais e filhos. A gente não percebe, mas nós também, os adultos, estamos também muito conectados por muito tempo. Enquanto isso, a vida dos nossos filhos está ali passando, né? E muitas vezes a gente só vai se dar conta disso no momento que o filho apronta alguma, né? Que a escola nos comunica. Então, a série Adolescência eu acho que vem num momento muito oportuno para nos trazer à luz essas questões. Às vezes o adolescente está lá dentro do quarto, o pai e a mãe imaginam, não, ele está dentro de casa, está ótimo. Antigamente os pais se preocupavam com o filho formar alguma gangue, né, fora de casa, porque isso que era perigoso. Hoje em dia ele pode estar dentro de uma gangue no seu quarto. Só que essa gangue é virtual, não é? Apesar dela existir concretamente nas pessoas, mas ela não está junta ali naquele momento, né? Por isso que a realidade virtual é um tema que os pais, professores, educadores todos têm que ficar muito atentos, né? Porque os impactos sobre a vida das crianças e adolescentes são gigantescos, né? Por isso, pode falar, professor. Só queria pegar um gancho também aqui da doutora Lorena. Quando se fala aí das questões legais, eu penso que uma coisa que era importante, ou que é importante também de ter presente, e desde que seja na compreensão dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que eles entendam também que isso também tem consequências legais, né? Na vida, não legais e outras, né? Mentais, ansiedade e tantas outras situações, não? Sim, inclusive a gente tem a questão de, por exemplo, o cyberbullying. O cyberbullying, ele é um crime que eu atinjo ali virtualmente
eu faço uma humilhação com uma outra pessoa, então ele não deixa de ser um bullying. O bullying é quando eu ofendo uma pessoa, eu humilho uma pessoa presencialmente. E quando eu vou para uma plataforma digital que parece que eu, Lorena, estou escondida ali na minha casa, eu perco a minha inibição, vou na rede social de uma pessoa, deixo um comentário ofensivo ali para a pessoa. E isso também pode ser, a gente chama de no direito assim, faz um efeito, parece, um efeito ali que é não é um efeito cascata, mas é um sujeito ali, vai se apropriando daquela coragem que o primeiro tomou. Isso. E vai chamando outras pessoas ali para atacar aquela pessoa. O efeito manada. O efeito manada, exato. Que vai chamando outras pessoas. Aí as pessoas deixam as suas curtidas ali e vai realçando aquela pessoa ali. Pode ser uma condição que a pessoa tenha. E aquilo vai deixando aquela primeira pessoa, a pessoa que postou uma foto, um vídeo, deixando aquela pessoa completamente humilhada. E isso é um crime. Então, é o crime de cyberbullying. E ele foi introduzido recentemente no nosso Código Penal. Então, são crimes que são incluídos recentemente. E uma questão interessante é que, como eles são introduzidos recentes, então, por exemplo, 2018, 2020, 2024, eles não valem para condições que foram acontecidas anteriormente. Então, se o crime, ele não é retroativo, ele não retroage. Então, se aconteceu lá em 2015, eu não consigo alcançar essa condição que aconteceu em 2015. É só a partir de 2020, 2024, só a partir da aprovação da lei. E se, por exemplo, atingiu a minha honra e a pessoa deixou uma outra questão ali, pode ser um crime contra a honra, pode ser uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Essa pessoa é uma bandida, cometeu um crime. Então, a pessoa ofende a honra da pessoa, atribuindo falsamente um crime. Aí já vai para outro delito. Então, vai distribuindo delitos ali, não só o cyberbullying. Eu estava me lembrando, assim, algumas questões que os pais trazem, às vezes, em consultório, né? E uma das coisas que eles temem muito é a permanência daquele ato. Então, ou alguma coisa que acontece virtualmente, eles temem que aquilo fique marcado para sempre, né? E daí até uma pergunta para a doutora dentro do direito, se existe alguma coisa a respeito do direito de esquecimento, porque às vezes algo acontece, fica exposto na mídia, fica exposto na rede social, e mesmo que foi levado para o jurídico, ou se resolveu de uma outra forma mais administrativa, assim, às vezes se você pesquisar ali na internet, ainda você encontra a história. Então, os pais têm muito medo que o filho pode se expor e aquilo ficar marcado ou manchado para sempre, porque não vai sair das redes. É bem assim? Então, não é bem assim, porque tecnicamente o direito ao esquecimento ele vai ser mais ligado à liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão ele vai ser assim, um fato histórico que aconteceu historicamente ali. Então, se eu falo ali em relação ao Holocausto, então eu não tenho direito ao esquecimento, porque ele faz parte da nossa história. Então, não se vai apagar isso da nossa história. Então, porque é um fato histórico. Então, a gente não vai esquecer essa situação. Então, é liberdade de expressão no sentido técnico, não porque a gente tem a liberdade de expressão do preconceito, a discriminação. Não é essa a questão, porque a liberdade de expressão, a gente tem essa liberdade de expressão, mas não no sentido de ofender, discriminar, isso não. Sim. Mas no sentido que a gente está trabalhando aqui, isso daqui a gente vai trabalhar com outras leis cíveis, que vai falar assim, olha, o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele vai falar, o Google, por exemplo, ele tem um formulário que você vai preencher
e ele é obrigado a retirar da internet ali os mecanismos de busca que tenha ali esses registros. Se ele não faz isso, você entra com uma ação judiciária e ali ele juridicamente, judicialmente, ele tem que retirar isso dali. Então, isso é vamos dizer assim, a grosso modo, um direito do esquecimento. Então, tem sim. Ele não pode deixar aquilo ali. Só aproveitando o assunto, eu me lembro, eu estava vindo para dar aula aqui, e um determinado dia, e ouvindo a rádio, a CBN e tal, e lá em um determinado momento falaram sobre uma escola na Espanha, em que os alunos, alguns alunos, né, começaram a fazer os chamados deepfakes, né, fazer pegando manipulação da foto, né, com o rosto das meninas do colégio, as amigas, né, de sala de aula, e corpos nus. E foi um problemaço, né, numa cidade pequena da Espanha. E aí eu fiquei pensando, eu falo, qualquer um está sujeito, né, a receber uma situação assim, e como proceder numa situação como essa, sendo que está tão fácil hoje em dia com inteligência artificial fazer o que as pessoas quiserem fazer, né? Aqui no Brasil nós temos na questão da violência política, nós temos a previsão ali dentro do Código Eleitoral, e temos também no Código Penal uma previsão que vai falar em relação à violência psicológica. São as duas situações, mas a violência psicológica ela é contra a mulher, então ela vai ser uma causa de aumento de pena. Só essas duas questões. A deepfake, ela não tem ainda um tipo penal só para ele. Mas eu acredito que muito em breve, nós teremos uma situação para abranger todos nós. Porque é algo urgente, um assunto muito delicado e muito caro que está acontecendo. Mas ainda vai abranger algum tipo penal que vai estar falando ali em alguma manipulação, alguma situação. Mas ainda para crime digital nós não temos essa previsão. Sim. A gente vai trabalhar ali com alguma outra situação relacionada deixa eu pensar, alguma questão ali relacionada talvez ali tem que ter algum outro contexto junto, porque para isso não tem. Se enquadraria algo mais ou menos parecido com injúria, calúnia, difamação? Injúria, calúnia, difamação. Ou, às vezes, se a pessoa falar em relação a querer tirar alguma vantagem patrimonial, estelionato. E você entrega ali e fala, opa, pera lá, o que é isso daqui? E ali a pessoa fala, olha, quero R$2.000 aqui para não mostrar isso daqui para ninguém, você acaba entregando, isso é estelionato. Sim. Mas se isso atinge a sua honra de uma forma caluniosa, no sentido de, olha, desculpem o termo, você é uma prostituta, porque a calúnia, ela precisa que ali atinja. Prostituta não, porque tecnicamente não é um crime. Então, ali, se atinge ali de uma forma que desonrosa ali, aí vai ser a difamação, vai ser alguma coisa nesse sentido. Então, a calúnia, a injúria e a difamação, elas são os crimes contra a honra. Mas a calúnia, ela precisa ali envolver um crime. A injúria e a difamação, elas precisam ser ali em relação à injúria, a honra subjetiva, que é o que eu penso sobre a minha pessoa, e ali a outra em relação ao que os outros pensam de mim. Então, ali é como eu sou vista perante a sociedade. Então, é nesse sentido. Eu vou querer pegar até um gancho, né, nessa questão da exposição ao ridículo, tudo, e trazer de novo o professor para contar, e se o professor Bento também quiser participar desse último tema, né, aqui, quando essa exposição ao ridículo, ela é feita deliberadamente pela própria pessoa, né? Porque hoje a gente vê as pessoas desesperadas por serem vistas, por receberem likes na internet, e a gente vê na rede social muitas vezes, e não é só os adolescentes, e, na verdade até nem são tantos adolescentes, né? Pessoas assim, advogados, médicos, fazendo algumas dancinhas, algumas questões assim que até dentro de um comitê de ética, acho que de uma OAB, de um CFM, deve ter muitos já discutindo, né? Professor,
que está acontecendo com as pessoas? O que elas querem? É aquela velha estratégia ou situação, né, de exposição, né, quase que um Big Brother coletivo, assim, né, que a gente tem vivido ultimamente, é espetacularização, essa é a palavra que eu queria lembrar, da própria vida, né, transformar a própria vida em espetáculo. E isso tem rendido dinheiro, né, para muitas das pessoas, né, quando elas fazem essas dancinhas, essas coisas, né. Eu acredito que é em função disso, né, e de uma necessidade de fama também, né, que as pessoas muitas vezes se expõem até ao ridículo, né. E você falando a respeito dessas questões, lembrei também de uma outra questão que também envolve a doutora Lorena aqui, que é o auto-cyberbullying, que algumas pessoas vão à internet. Eu fiquei chocado quando eu me deparei com esse tema pela primeira vez na minha vida. Pessoas que criam um perfil falso, entram na internet e simplesmente acusam a si mesmo, né? Com o perfil falso, entra no seu próprio perfil, no seu perfil normal, e faz acusações, humilhações e tal, para receber uma espécie de carinho das outras pessoas. Não, que vão falar lá, não, você não é isso, pense bem, nós amamos você e tal, para a gente pensar também no tamanho da carência que a gente tem vivido, né, emocionalmente. Isso é com o doutor. Não, é verdade. As patologias, né, psiquiátricas, se estamos manifestando na vida real, a gente leva isso para a vida virtual também. É lógico, assim, uma pessoa das patologias mais comuns, ansiedade, depressão, difícil, né, a gente levar, porque o ansioso, geralmente, ele é um ser muito medroso, né, ele tem medo de muitas coisas, então ele tem medo de ser exposto, ele fica até inibido, né, mesmo no mundo virtual ele é inibido. Agora, a depressão já tira muito da volição do sujeito, ele não tem muita vontade, né, então às vezes ele nem tem essa vontade de ir para a internet. Muito embora, às vezes, é a única alternativa que ele tem para atingir mesmo e tentar sensibilizar algumas pessoas. Então, eu particularmente, assim, eu tenho uma rede social que eu tenho conta, assim, mais ativa, mais para questões da psiquiatria mesmo. Mas vira e mexe eu vejo postagens, assim, das pessoas quase que um pedido de ajuda na rede social, né? Falar que está em sofrimento, isso, e diversos temas, não só a depressão, mas... E numa forma de encontrar aquele amparo, né, que ele não encontra na vida real, porque todos estamos, como o professor bem falou, cada vez mais distantes, né? Sim. Então, existe, vamos dizer, as pessoas que estão em busca legítima, né, e aquelas pessoas já com algumas características de personalidade peculiar, né, que fazem isso realmente com um interesse secundário, né? Sim. Daí você já tem um ganho secundário por trás disso. Né? Muitas vezes a gente divide na psiquiatria, a gente chama, as pessoas não entendem esses termos técnicos, o que é ganho primário e o que é ganho secundário, né, professor? Então, quando eu estou doente, né, ou às vezes não estou doente, mas eu faço algo para ter ganho de atenção, isso a gente chama de ganho primário. Então, vamos supor que eu estou simulando que eu estou deprimido só para que o meu pai, a minha mãe me dê mais atenção. Então, esse é um ganho primário. O ganho secundário, ele não é um ganho de atenção, ele é um ganho material, mais material. Ou de fugir de alguma penalidade. Então, lá, eu briguei com alguém, mas daí eu finjo que estou com depressão, para que as pessoas fiquem com dó de mim e eu não sofra nenhuma sanção do meu fato, do fato que aconteceu ali, né? Mas eu acho que são esses pontos, né? Acho que se o professor quisesse... Eu queria lembrar um pouquinho também isso que o professor Flávio disse. Às vezes esses vídeos, né, que o pessoal joga pelas redes sociais, às vezes são até atraentes, são criativos, né? Você vê um TikTok, por exemplo, às vezes dá até a risada de alguns, mas muitas vezes pode levar mesmo à banalização, né, ao ridículo dessas pessoas e trazer um sofrimento para elas, né? E eu vejo aqui, não sei se você seria tocar nesse assunto, mas o quanto que é importante o papel das escolas, das universidades, né? Tratar um pouco dessa questão da ética, né? Nas relações, seja elas concretas, presenciais ou virtuais, né? E eu penso que a escola, a faculdade, ela pode dar essa contribuição. Ajudar os nossos jovens, os nossos adolescentes e também muitos de nós adultos estamos precisando também
de alguma orientação sobre a importância, né, do respeito à pessoa, né, respeitar o outro, e que o outro seja tratado com dignidade. Eu acho que são algumas coisas que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Então não me interessa a indiferença que existe no mundo hoje das relações. Parece que a dor do outro não me interessa, o sofrimento do outro não me interessa, né? E às vezes a gente até usa o sofrimento do outro para a gente se aparecer, né? Ter alguma Virar visualização. espetáculo, né? Ter um espetáculo, alguma visibilidade, né? Exato. Na sociedade, no mundo. Então eu creio que se a gente não trabalhar um pouco essa questão da ética, a ética nada mais é do que a gente buscar o respeito, né? A honestidade, a empatia pelo outro, né? E, porém, eu sou professor de ética, né? Ou estou professor de ética, e eu vejo assim, o quanto que é difícil de você trazer uma reflexão sobre esses valores. Até porque eu entendo que ensinar ética é muito complicado. Eu nem sei se você consegue ensinar ética, né? O que a gente pode fazer é despertar nas pessoas uma reflexão crítica dos seus comportamentos, das suas atitudes. Sim. Mas para você ensinar é muito complicado, até porque eu sempre entendi assim, que a ética ela vem do berço. Exato. Se ela não veio de lá, você não vai ter ética. Se ela veio de lá, você pode aprimorar e contribuir para uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna e respeitar as diferenças, né? Porque hoje também muitas pessoas sofrem porque pensa diferente. Então, se você não pensar a mesma ideologia, você às vezes está num grupo de WhatsApp ou outro. Bom, aqui é um grupo de diálogo, mas é diálogo até que você fala a mesma linguagem dele. Se você mudar, se você fizer uma reflexão diferente, você é excluído, você é maltratado nos próprios grupos, às vezes grupos assim, de interesses, né? Então eu vejo que essa nossa conversa ela é muito oportuna, né? Como a gente disse no começo, não vamos concluir nada, né? Mas a gente levantou aqui várias questões, o quanto que é importante a gente estar conversando sobre isso com os filhos, né? E os pais aí em casa, muitos de vocês que nos acompanham também no Café com Saber, o quanto é importante, né? Perder entre aspas, que na verdade você está ganhando, né? Fechar o celular um pouquinho, a TV, as outras redes e conversar, às vezes na hora da refeição, algum momento, porque a família tem pouco tempo para se reunir. Todo mundo trabalha, todo mundo chega em casa tarde, sai cedo, mas às vezes aquele momento que a gente podia estar junto, a gente prefere estar sozinho, isolado. Então a gente vive num mundo aparentemente rodeado de muitas pessoas, mas muitas pessoas se sentem exatamente sozinhas, né? Excluídas, abandonadas e sofrendo, né? Então, acho que é isso, né? Então, professor Tiago, doutor Tiago, né? Levantou muitas questões aqui para serem conversadas e eu acredito que foram muito importantes. Eu agradeço a oportunidade, né? Não sei se fiz jus assim, mas é só gratidão aqui pela oportunidade de trazer alguns assuntos assim que estão ligados diretamente com a saúde mental, mas a gente não está falando especificamente de saúde mental, a gente está falando de algo muito mais amplo, né? Que vai afetar de maneira direta a saúde mental das pessoas. Então, me sinto até na obrigação de muitas vezes estar aqui para dividir um pouco isso. Fiquei muito feliz com você. 2 meses seguidos, não é fácil. E é uma coisa que eu agradeço muito, porque quase nunca um dos meus convidados disse não. Vou falar assim, 99% diz sim. E eu fico muito agradecido, muito feliz, porque você imagina, cada mês é uma temática, eu não posso ter conhecimento de todas as temáticas, né? A gente também tem que estudar, né? Tem que entender um pouco como se dá todas as situações que a gente está levantando, né? Mas é isso, até porque a nossa missão não é saber tudo, mas a gente compartilhar os conhecimentos, né? Que são áreas diferentes, mas que se complementam, né? Que são muito importantes. E professor, é uma questão também, cada um representa uma ciência aqui diferente, né? Mas
no fim das contas, a ciência parece estar sempre atrasada, né, em relação à realidade do mundo, né? A gente vê, tanto na área do direito, da psicologia, da psiquiatria, da ética, o que quer que seja, o mundo vai mudando, né? As transformações são tão radicais que a ciência não dá conta, né, de acompanhar. Eu vejo isso especificamente na psicologia, que a gente tem visto mudanças tão drásticas no mundo, a ponto de a gente não conseguir, no tempo hábil, criar pesquisas o suficiente, principalmente na área digital, para responder a todas as perguntas. Porque quando a gente vai estudar sobre o mundo digital, igual eu fiz na minha época de doutorado, eu estava estudando livros que falavam de Orkut e de MSN Messenger, enquanto nós já estávamos com o YouTube e o WhatsApp. E hoje, né, minha pesquisa é de 2020, e hoje nós já temos inteligência artificial. Então, assim, é uma velocidade muito grande, né? E o impacto disso é gigantesco. Difícil de acompanhar, né? Eu sempre digo assim, que a ciência, ela responde parte, né, das nossas angústias, mas não consegue responder tudo, né? Exato. Ela é muito importante, obviamente, né? Mas parece que o mundo parece que vai correndo muito mais rápido, né? Então, os acontecimentos, né? Exato. Então, professor Flávio, eu também quero lhe agradecer muito. Foi muito bom ter você aqui, né, com a gente, e trouxe assim, muitas boas, grandes contribuições, e que despertou até em mim também um interesse maior, né, pelo mundo digital, porque eu sou de outra época, né? Eu, quando me formei, não tinha nem celular, né? Então, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Então, não tinha nada. Então, era tudo na mão mesmo. Você tinha que pegar livro, você tinha que ir para a biblioteca, né? A gente tinha prazer de ir na biblioteca e ter a carteirinha, né? O cartãozinho para você assinar os livros que você pegava, né? E a gente gostava de chegar ao final do ano, quantos livros eu li, quantos livros eu retirei da biblioteca, né? Hoje é tudo ali, né? Na tela, né? É um dedo que vai, né? O mundo está nas pontas dos dedos, né? Obrigado, professor. Eu que agradeço. Professor, Prazer estar aqui. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, professor. Agradeço a contribuição. Pelo pouco que eu pude contribuir aqui, mas para mim já foi o suficiente para ter aqui, estar ladeada aqui pelos colegas, poder conversar aqui de um tema tão caro e tão muito honroso aqui, pertinente. Então, muito obrigada, espero voltar outras vezes. Pode deixar, não vai faltar oportunidade, né? E é isso, pessoal. Vocês que estão em casa, deixo aqui meu agradecimento, né, aos nossos convidados, né, o professor Flávio, a professora Lorena, e para o Dr. Tiago, que conduziu a nossa conversa hoje. Então, muito obrigado. E nós vamos nos encontrar novamente aqui no mês de outubro, né? Vamos estar juntos. Já estamos pensando a temática. O Dr. Tiago sugeriu tantas temáticas que dá para fazer um congresso, né? Um super congresso, né? Acadêmico, né? Então, seria muito importante pensar nisso. Inclusive, você me deu essa sugestão, né? A gente podia pensar nisso, né? Olha, o professor especialista aí na área, tá vendo? Vamos pensar junto alguma coisa, né? Opa! Um congresso, um simpósio, alguma coisa, né? Interessante. Transmitido, né? Também para a comunidade externa, né? E quero agradecer também, né, aqui o Centro Universitário Ingá, que possibilita esse momento para nós. Também, se não tivéssemos o apoio, né, nós não poderíamos estar chegando na casa de muitas pessoas, né, na vida de muitas pessoas. Entre todos aqui na Uningá, o Dr. Ricardo, que é o presidente da mantenedora, o Dr. Roberto, que é o reitor, a doutora Gisela, a pró-reitora, e também os coordenadores, os diretores, os professores, os nossos colaboradores, nossos alunos, né? E você, de onde quer que esteja, que nos acompanham, que estão nos acompanhando. Eu quero agradecer aqui também a equipe, né, do estúdio, né, o Márcio, o Osmar, o Adriano, o João. Muito obrigado. Vocês que estão nos vendo aqui, nós estamos cercados de câmeras, né? Então é muito a preocupação de levar o melhor também, né, a melhor imagem para vocês, a melhor mensagem. E muito obrigado, né, a todos. Eu peço que Deus abençoe vocês e que vocês tenham aí o sábado, o domingo bem abençoado e em família, aproveitando bastante sua família, seus amigos. Muito obrigado a todos. Até o mês que vem.